Olá, vamos testar então o som. Boa noite. Vai ter sempre um delay do que eu falo porque vocês escutam, mas é assim mesmo. Boa noite, boa noite. Bem, vou esperar uns minutinhos. São 19h19. Esperar uns 2 minutinhos para todo mundo conseguir entrar. E aí eu começo, tá? Mas se vocês puderem confirmar que o som tá bom, que tá audível, que tá dando para me escutar nesse tom que eu tô falando sem machucar o ouvido de ninguém. Show. Enquanto o pessoal entra, vamos bater um papo aqui. Como é que tá a quarentena de vocês? Vocês estão se cuidando? Estão conseguindo estudar? Estão conseguindo ter concentração? Eu sei que é bem difícil, né? A gente se concentrar com todas essas notícias acontecendo. A gente preocupado com parente, com o futuro, né? Das coisas, como é que vai ficar. Todo mundo se inscreveu no Enem. Conseguiram dar entrada na isenção, conseguiram isenção da taxa.
Tá bem, pode ir lá, vai lá, vai lá. Tô esperando só aqui, a gente já somos 8. Eu vou começar às 7h25, tá? Oi, Ana, tudo bom? Ó, tá vendo? Por isso que tem que esperar mais um pouquinho para dar tempo de todo mundo conseguir acessar o link. Agora somos 9 de sala de aula. Beleza. Então, todo mundo aí, eu não sei quantos tinham na aula anterior, mas eu vou começar para a gente também não passar muito tempo. Eu sei que todo mundo tem coisas para fazer, tem gente aí que ainda deve ir fazer janta. Então, a gente tem hoje 2 temas juntos na mesma aula. A gente tem sinalização celular e citoesqueleto. Eu vou começar falando de sinalização celular, tá? Então, deixa eu vir aqui para o PowerPoint. Vamos lá, sinalização celular e citoesqueleto. A primeira parte a gente começa com a sinalização celular. Então, meus slides têm um pouco de texto, meio um pouco de figura, mas muito texto, principalmente porque vocês podem consultar esse material depois e é um resumo. Não se prendam só ao que está no slide como material, mas são bons resumos assim para você ler quando você precisar revisar a matéria. Então, a sinalização celular vai ser a forma com que a célula conversa com outra célula, né? Nós somos um organismo multicelular e é muito importante essa comunicação das células, porque o tecido ele vai ter várias células de um mesmo tipo, certo? E elas precisam se comunicar para poder desenvolver aquela função que o tecido tem. E alguns tecidos precisam conversar com outros tecidos. Então a gente vai ter essa coisa da sinalização celular vai ser bastante importante, porque vai ser com a forma com que essas células elas conversam, tá? Eu vou ficar aqui no cantinho da tela menor. Eu mudei aqui a tela para a gente poder ver os slides. Então, vamos voltar aqui. Então, as coisas, elas não são estáticas, elas são super dinâmicas, elas vão se comunicar entre si e é através de moléculas químicas que essa conversa vai acontecer. E essas moléculas, né, quem são elas? Elas podem ser proteínas, elas podem ser lipídios, elas podem estar conjugadas com uma glicose, pode ser aquelas combinações, né, de lipídio com açúcar ou lipídios com proteínas, que são as glicoproteínas ou os lipídios são os esteróis, que vão ser os hormônios. Então essas moléculas elas vão ser secretadas por uma célula, né? Uma célula emissora, vamos chamar a célula emissora. Ela vai secretar essas moléculas, certo? E aí a gente vai ter uma célula-alvo. E essa célula-alvo, ela é alvo porque ela consegue receber o que a célula emissora mandou. Então, ela consegue receber porque ela vai ter uma coisa chamada receptor. Né? Nós vamos chamar esse lugar onde ela vai ganhar esse estímulo da célula emissora, vamos chamar de receptor. Tá certo? Tá aqui até em negrito. Então, para detectar um sinal, a molécula sinalizadora, a célula precisa ter uma antena, né, para receber esse sinal. E a gente vai chamar essa antena de receptor, certo? O receptor, ele é sempre específico. Ele nunca é um receptor que vai enxergar
duas coisas ao mesmo tempo. Ele sempre vai ser um receptor específico para aquele sinal, tá? Para cada mensagem celular, para cada tipo de mensagem celular, a gente tem um receptor. Então, quando a molécula sinalizadora se liga nesse receptor, esse receptor, que vai ser uma proteína lá inserida na membrana, vocês já tiveram aula de membrana, então vocês viram que a membrana ela tem proteínas inseridas, essas proteínas podem ser canais, e eu vou estar falando sobre canais. Acho que na próxima aula eu entro mais dentro de canais, hoje a gente vai ver, e aí, tipo, o que são canais, né? Tipo, o nome já diz, ele vai ser um canal proteico, vai ser uma proteína que permite a passagem de moléculas, né? A permeabilidade de coisas pela membrana plasmática, que a gente sabe, na aula vocês viram, que é uma membrana que é hidrofóbica, né? Parte dela tem fosfolipídios que vão estar em contato com o meio líquido e o meio dela vai ser hidrofóbico. E por isso que as coisas não passam simplesmente como elas bem entendem. Elas precisam de receptores e precisam de canais. Então, quando o ligante atinge o receptor, ele vai mudar a forma dele, mudar a conformação daquela proteína e vai permitir que um sinal aconteça, certo? Esse sinal pode ser a passagem de íons ou pode ser a ativação de outras moléculas dentro da célula, tá? Então eu tenho esse esqueminha aqui. As moléculas sinalizadoras são geralmente chamadas de ligantes. Então, essa célula emissora vai secretar os ligantes no meio extracelular, tá? Tudo que está fora a gente vai chamar de extracelular. Então, lá a gente tem a matriz, a gente tem o meio extracelular onde rola uma comunicação, é um meio geralmente aquoso, e esse ligante vai ter uma afinidade pelo receptor dele, tá? E aqui ele vai desencadear uma resposta. Bem, que resposta é essa? Tem muitas respostas, a gente vai ver algumas e vai entender que respostas acontecem, né? E a gente tem aqui, olha, a célula não alvo. Quem é a célula não alvo? Aquela que não tem receptor para aquele tipo de ligante, então ela não recebe aquele estímulo, tá? Então o estímulo ele só vai ser captado por quem tem receptor na membrana. Então aqui está um outro quadrinho, ligante, receptor, resposta, né, ativa outras proteínas até chegar no objetivo final. Então, bem, aqui tem vários quadrinhos, né, vários tópicos de tipos de sinalização e a gente vai falar de cada uma delas citando alguns exemplos, né? Então tem 4 formas clássicas de sinalização química nos organismos multicelulares. E isso vai ser caracterizado de acordo com a distância com que aquele ligante precisa percorrer para encontrar o seu alvo. O receptor então, temos uma pergunta. O receptor é produzido pela própria célula que precisa do ligante? Sim, o receptor ele pode estar na membrana ou ele pode ser ele pode estar dentro da célula e ser exposto momentaneamente, tá? A gente tem alguns exemplos disso, que são os receptores de insulina. Eles estão dentro da célula, eles estão em vesículas dentro da célula, e quando existe um sinal, precisa-se de glicose, esses receptores eles são colocados na membrana da célula, são expostos na membrana da célula. Então, a gente vai ver que tem várias formas da célula sinalizar, e ela pode sinalizar tanto para ela mesma quanto para células do mesmo tipo, que a gente já vai ver isso agora. Então, a célula produz o seu receptor. Eu acho que vocês já viram como é que funciona a síntese proteica, né? Vocês já passaram por essa parte, como o RNA vai virar proteína. Então, a partir do momento que o RNA é lido, uma célula pode ter mais de um receptor? Sim, uma célula tem muitos receptores.
tá? Muitos tipos de receptores e muito dos mesmos receptores, entende? Para poder captar o sinal. Os canais de glúteo são os canais que entra glicose dentro da célula, pode ser captados. Então a gente tem vários canais de glúteo expostos na membrana. Tá? Não é matéria do segundo, assim, do segundo ano, né, do segundo grau. Você costuma ver muito mais na faculdade, na área de biológicas. Você vai ver, tipo, muitas cascatas celulares e muito mais detalhado. Eu não vou detalhar tanto é, cada tipo de receptor acoplado ao que ele é acoplado, porque cai muito pouco dessas perguntas no que eu levantei do Enem, tá? O que vai cair, tipo, coloquei lá uma atividade para vocês no Forms, com perguntas de vestibular, e vocês vão ver que como é abordado essa coisa da sinalização celular, por ser uma matéria muito extensa, vocês precisam saber esses 4 tipos que estão no slide agora, tá? Então, a gente vai começar falando sobre a sinalização parácrina, né? São sinais enviados apenas às células vizinhas da célula emissora, distâncias curtas, e um exemplo disso é a sinalização sináptica, que são os neurotransmissores, por exemplo. Então, você tem uma distância curtinha, muito curtinha, assim. Quando você tem, por exemplo, você tem aqui na sua coluna dorsal, você vai ter prolongamentos de axônio. Na ponta desses axônios, a gente vai ter um terminal desse axônio. E ele vai estar bem próximo da musculatura, tá? Ele vai mandar sinais para a musculatura. Isso a gente vai chamar de fenda sináptica, que vai para as parácrinas, sim, tá? Curtas distâncias, para a célula que está bem pertinho, tá? Sim, tem a ver com o sistema nervoso não só com o sistema nervoso, tá? As células, por exemplo, do tecido adiposo podem fazer sinalização parácrina, tá bom? Então, um exemplo que eu vou dar é esse do axônio, está perto da placa motora, perto das células que são musculares, que precisam fazer a contração. Então, vai ser liberado nessa fenda sináptica neurotransmissores. Então, essa distância que a molécula ligante é enviada é uma distância muito curta, tipo, muito curta. Ela não precisa viajar pela corrente sanguínea para estar fazendo o papel dela de sinalizador, onde tem lá o receptor para ela se ligar. Então, a gente chama esse tipo de sinalização, que é bem próximazinha da uma célula com a outra, essa conversa, de sinalização parácrina, tá? Então vocês podem anotar aí, eu deixei esse slide estático, que vocês precisam ter essa anotação desses 4 tópicos. Então comecem com a sinalização parácrina, que é a conversa de uma célula com a outra numa curta distância. E um exemplo disso é a sinalização sináptica, tá? Que ela acontece nas fendas sinápticas de um neurônio com o outro, bem próximozinho, assim, tá? Ou então do axônio lá com a fibra muscular, tá bom? Isso são exemplos de sinalização parácrina. Essa sinalização parácrina é tipo toda forma de comunicação que acontece muito próxima, ok? Então a gente vai ter mais alguma dúvida sobre sinalização parácrina? Eu respondi todo mundo. Ok, sempre tem um pequeno delay, né? Então, vamos lá. Então, seguindo, vamos falar da sinalização autócrina. O que vai ser a sinalização autócrina? Está ali escrito na definição que eu coloquei para vocês que apenas afetam as células que são do mesmo tipo celular que a célula emissora ou ela mesma. Por exemplo, são as células do sistema imunitário. Então, como é que. Não entendi. Porque. Não, então, esse tipo de comunicação
que eu falei da parácrina, eu usei um exemplo, tá? Um exemplo que acontece nessa sinalização parácrina. O que define a sinalização parácrina é que essa comunicação ela vai ser muito próxima, tipo muito próxima. E aí o exemplo que eu usei foi do axônio se comunicando com a célula muscular na fenda sináptica, tá? Eu vou pegar aqui uma imagem e vou mostrar para vocês. Espera aí. É que eu acabei que eu não botei tantas figurinhas nessa apresentação porque eu pretendo passar um videozinho para vocês. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, vocês vão ver entrando aqui, tá? Essa conversa vai acontecer. Então, essa comunicação ela não vai acontecer só na fibra muscular, tá? Isso foi só um exemplo de conversa próxima, tá? Então, vocês vão estar vendo esse quadrinho onde tem simbolicamente um neurônio, tá? O axônio, onde vai passar toda a informação daqui, moléculas e vesículas, né? Tipo, é como se fosse é como se fosse um túnel onde passa muitas coisas. E vai ter uma terminação nervosa que vai encontrar as fibras musculares. Para esse neurônio mandar estímulo para essa fibra muscular, lá no terminal sináptico vai ter emissão de neurotransmissores naquela fenda. Então, essa conversa que acontece, a gente chama de sinalização parácrina, porque ela acontece muito próximo. Tipo, elas se comunicam muito próximo. Então, é o terminal do neurônio, o axônio, finalzinho lá, mandando moléculas que vão encontrar receptores na membrana da célula muscular. Isso pode acontecer no coração, isso pode acontecer com os neurônios dos nossos movimentos das pernas. Então, isso pode acontecer em diversos lugares, tá? Então, deixa eu tirar aqui isso aqui. Agora foi? Então, tipo assim, são vários tecidos podem acontecer isso, tá, gente? Não só no sistema nervoso. É porque o exemplo clássico que a gente usa é o exemplo do sistema nervoso por ser um exemplo clássico, tá? Mas isso pode acontecer no tecido adiposo, isso pode acontecer entre as células do epitélio. Essa conversa parácrina pode acontecer em qualquer tecido. O que vai caracterizar essa conversa parácrina vai ser a distância curta que essa conversa acontece, tá? Então, só um minutinho que eu acho que os meus cachorros estão brigando. Tá, foi só um acidente ali, não sei o que aconteceu, depois eu vejo. Então vamos para a sinalização autócrina, tá bom? Então, como é que pode uma célula sinalizar para ela mesma? Eu sou uma célula e aí agora eu vou mandar um estímulo para mim mesma. Por que que isso acontece? E para que isso acontece? Então, alguns tecidos do corpo podem conversar dessa forma. Eu sou uma célula, eu vou secretar para o meio extracelular um fator de crescimento e eu tenho receptor para esse fator de crescimento. Então, eu estou secretando e ao mesmo tempo recebendo, tá? E eu sou uma célula verde, né? Vamos dar assim, eu sou uma célula do sistema imune e eu estou secretando esse fator aqui, a outra camarada do sistema imune que está do meu lado também pode captar esse estímulo porque tem receptor para isso. Ela é igual a mim. Então, eu estou secretando uma coisa que atinge tanto a mim quanto uma célula do mesmo tipo que eu.
Isso vai caracterizar a sinalização autócrina. Eu estou segurando uma tampa da caneta e a tampa da caneta é transparente. Não é uma boa tampa de caneta para... Eu vou usar uma caneta vermelha agora, que é melhor para ver a tampa. Então, essa parte da autócrina foi... Vocês conseguiram entender? Não, ela não vai acontecer só no sistema imunitário. É só um exemplo que a gente usa para falar sobre esse tipo de sinalização. Essa sinalização ela pode acontecer com qualquer tipo de célula. Todas elas, na verdade nem todas elas, ali vocês vão ver que tem a sinalização endócrina. A sinalização autócrina ela pode acontecer em vários lugares, tá? E em vários tecidos. O que vocês precisam saber dela é que é a característica de uma célula secretar um ligante e esse ligante desencadear uma resposta nela mesma porque ela tem um receptor para ele. E aí esse tipo de comunicação, o nome já meio de ajuda a gente. Autócrina, tipo auto. Eu me auto-sinalizo. Eu preciso de tal coisa, então eu vou secretar isso e vou desencadear essa resposta em mim mesma. Porque o receptor é um receptor de membrana. Então, para eu alcançar ele e ativar ele, eu preciso secretar para fora da célula o meu sinalizador. Tá? Tem essas coisas na biologia. Esse receptor está na membrana, então vai secretar para o lado de fora. Pode tanto pegar a mim quanto pegar a minha colega que é igual a minha. Não necessariamente só no sistema imune. Pode ser um outro sistema. Então, toda célula pode secretar ligantes, tá, gente? Em todos os lugares, todas as células vão se comunicar de alguma forma. E aí, quando a gente estuda essas 4 formas clássicas, a gente vai estar caracterizando elas pela distância. Não, elas não vão. Não é porque elas são mais desenvolvidas. É o tipo de conversa que elas fazem mesmo. Então, isso não vai ter. Tipo assim, todas as células conseguem secretar fatores e todas as células possuem receptores em sua membrana. O que caracteriza esses receptores na membrana das células é para que essa célula serve. Tipo, a gente sabe que as células do corpo são células extremamente específicas, né? Se a gente tem um epitélio que é firme, né? Ele é elástico, ele secreta, ele fabrica colágeno, né? Ele tem junções que impedem da nossa pele não ter essa elasticidade, a gente tem o tecido adiposo, então, tipo assim, todas as células têm muita especificidade para o que elas foram determinadas na natureza, para poder formar esse organismo multicelular e muito complexo. Então, cada tipo celular vai ter um conjunto de receptores para tais tarefas, tá? Então, por isso que essa diferença é muito grande. Ah, vai rolar a sinalização paráquina em tal célula? Pode rolar, depende do tipo de sinalização que aquela célula ali, qual o tipo de... Por exemplo, as células da derme, da nossa camada epitelial, elas precisam estar o tempo todo o quê? Dividindo. Então, elas precisam de estímulos de crescimento. Então, você imagina o quê? Que esse tecido vai estar secretando bastante moléculas de crescimento para as outras. O processo da autócrina. Tá. A autócrina é o seguinte, imagina que eu sou uma célula do sistema imune e eu encontrei um patógeno no meio do caminho. Encontrei um patógeno. Eu preciso ativar uma cascata de sinalização dentro de, tipo, lá para poder transcrever um sinal, para poder disparar um sinal na célula por causa daquele patógeno. E aí eu vou secretar um ligante pro lado de fora. E esse ligante, esse aqui, eu tenho receptor para ele, tá? Eu tenho receptor aqui. E eu tenho uma outra célula, colega minha, que está aqui do lado. E aí, esse ligante que eu secretei para fora,
ele liga tanto em mim quanto na minha colega, na célula que é igual a mim. Isso caracteriza a autócrina. A capacidade da célula secretar um ligante para fora e se ligar no receptor nela mesma. E pode, se ela é uma célula do sistema imune fulana de tal, e esse ligante liga nela, a outra fulana de tal que é igual a ela também tem esse ligante. Então ela vai conseguir captar esse sinal por causa do encontro de um patógeno na corrente sanguínea. E aí, deu para captar o que a autócrina é? Vamos ver se todo mundo conseguiu pegar. Beleza, tá. Então, seguindo. Aí a gente vai ter, né? Falamos da sinalização parácrina, falamos da sinalização autócrina, então essa sinalização nunca tem fim. Então, eu vou explicar, eu vou anotar essa sua pergunta aqui, Patrícia, e eu vou explicar ela no final, como é que isso vai acontecer. Então, essa sinalização porque isso entra dentro das cascatas, tá? De sinalização. E eu vou responder a sua pergunta quando eu terminar ali todas elas. E aí eu posso responder a sua pergunta, que responde, na verdade, tudo sobre aquelas 4 coisas ali. Então a gente vai ter a sinalização endócrina. E aí a gente já pelo nome endócrino. O que, que é o sistema endócrino? O sistema endócrino são os sistemas de glândulas que respondem aos hormônios. Então, olha só isso que legal. Você tem um sistema endócrino, onde a gente tem tireoide, onde a gente tem neurohipófise, a gente tem nos homens as gônadas, que são os testículos, na mulher nós temos os ovários, em cima do rim a gente tem a suprarrenal, que são glândulas, que são lugares que respondem a hormônios. Então a gente tem esse nome de sinalização endócrina. Vão ser sinais produzidos por células endócrinas que viajam através do sistema circulatório até chegar em toda parte do corpo. Então prestem atenção. Quando a gente tem no nosso cérebro, a gente tem a neurohipófise, onde é liberado hormônios super importantes para o resto do corpo, essa resposta, essas moléculas, que são as moléculas, os ligantes, as moléculas que vão se ligar nesses receptores lá em outros lugares do corpo, esses hormônios eles vão viajar na corrente sanguínea, tá? É uma conversa de longa distância, essa conversa hormonal. E a gente chama essa conversa hormonal de sinalização endócrina, tá? Eu acho que de todas elas é a mais fácil de visualizar. Se a gente tem uma glândula que fica super longe do corpo, vai secretar hormônios e vai atingir lugares e distâncias bem longas. E vai ser através da corrente sanguínea. Tá bem? Essa foi, né? Essa é molezinha da endócrina. Então vamos lá. Então foi? Posso partir para a próxima? Isso tudo depois eu vou passar um. Hoje a aula tem um videozinho, tá? Um videozinho bem legal.
dublado por mim, porque é um videozinho em inglês, mas ele também tem legenda. Ele está disponível lá no material de vocês, para vocês assistirem depois. Mas eu dublei ele, eu achei bem importante passar ele agora na aula, porque aí a gente já pode tirar dúvidas sobre ele, tá? Então, eu vou começar a falar da sinalização por contato direto ou holócrinos, mas qualquer coisa vocês podem me perguntar no chat sobre a endócrina que eu falei agora, tá? Então a gente tem, essa também é muito show de molezinha, sinalização por contato direto. Poxa, mas como isso vai acontecer se tem que ter um receptor, se tem que ter um ligante? A gente vai ter principalmente no tecido epitelial, tá? No tecido epitelial e no tecido do coração também. São células que estão ali no tecido com contato direto uma na outra e elas não se separam. Elas vão ter uma coisa chamada junção gap, tá? Vocês não precisam decorar esse nome de junção gap, vocês só precisam lembrar que a sinalização por contato direto vai ser contato direto. As membranas estão interligadas. Você tem ali um canal onde a molécula de uma célula passa direto para outra célula. Poxa, Carla, mas você acabou de dizer que o receptor está na membrana. Nem sempre, o receptor pode estar dentro da célula, tá? A gente tem receptores que ficam dentro da célula e receptores que ficam na membrana. Isso tudo vai depender de que sinalização a gente está falando. Então a gente está vendo o geralzão da sinalização, tá? Então, a sinalização por contato direto, ela vai ser através de proteínas especiais nas membranas celulares, por exemplo, as junções comunicantes. Então, a gente tem essas junções comunicantes, é como se fosse canaizinhos, onde pequenas moléculas conseguem passar para outra célula. É como se tivesse uns poros ali na membrana, membrana com membrana, e existem essas junções entre uma membrana e outra, e aí as coisas passam direto uma célula para outra. As células do epitélio, você vê que o epitélio, tipo, se você puxar sua pele não rasga. Então elas estão o quê? Elas estão ali juntinhas. E aí essa junção aqui que eu tô falando de elasticidade, de rigidez, não é outro tipo de junção, mas que ganha outro nome, né? Mas essa junção gap, ela é muito característica do tecido epitelial porque essas células estão grudadas uma na outra, então elas conseguem passar as coisas direto através da membrana, tá? E isso também acontece com as células do coração. Você tem ali, ó, uma célula uma do lado da outra e existe junção gap ali onde as partículas passam de uma para outra. Quando o receptor está dentro da célula, como o ligante se liga a ele? Tá. Você pode ter canais onde esses ligantes eles passam através do canal. Quando esse ligante, por exemplo, a gente pode ter canais de cálcio. E aí o ligante pode ser o cálcio, não necessariamente uma proteína gigante e tal. Então, quando o receptor está dentro da célula, pode acontecer isso de ser célula a célula, junção gap. Pode ser uma molécula hidrofóbica e pequena, que consegue passar a membrana sem precisar de transportador, ela consegue permear a membrana sem precisar de um transportador específico e aí atingir esse ligante dentro da célula. E aí, novamente, a gente volta. Tipo, isso tudo vai depender de qual sinalização a gente está falando, tá? Tipo, de qual cascata de sinalização que a gente está falando. Mas isso acontece, isso existe. Receptores que se encontram dentro da célula. Tá bem? E aí, voltando para a pergunta que a Patrícia fez. Então, essa sinalização nunca tem fim? Essa conversa, ela nunca tem fim? Quando é que a sinalização celular ela acaba? Né? A gente tem várias formas de medir isso. Como ligante, eu sou uma célula, vamos começar pelo receptor que está na membrana. Sou uma célula e tenho um receptor na minha membrana.
E aí vem um fator de crescimento que se encaixou aqui, manda um sinal para eu poder me duplicar, né? Quando a gente fala fator de crescimento, não é para a célula crescer em tamanho, tá? Fator de crescimento é um fator para ela se dividir, tá? Quando a gente fala crescimento celular, a gente está falando de divisão celular, não de crescimento para ela crescer, tá bom? Só para deixar claro isso. Então, meu ligante está aqui. Ele vai mudar a conformação da minha proteína. Mudou a conformação. Lá dentro da célula vão acontecer sinais. Ele pode simplesmente se desligar e acabar aquele sinal, ele se desliga e não tem mais avidez pelaquele lugar onde ele se ligou, ou pode acontecer do receptor ser internalizado. E aí encerra aquele estímulo ali, tá? Esse estímulo que se ligou ali, o receptor é internalizado. Tá ok? E existe outras coisas, aí eu vou dar um exemplo para vocês de um neurotransmissor chamado acetilcolina. A acetilcolina ela tem o seu receptor específico, tá? Receptor específico para acetilcolina. E tá lá, a acetilcolina se ligou fazendo lá a sua cascata de sinalização celular, tá bom? Só que o que é que acontece? Essa acetilcolina ela não pode ficar ali para sempre. Ela não pode ficar fazendo essa sinalização para toda a vida. Então existe uma enzima que degrada essa acetilcolina. Essa acetilcolina ela vai ser degradada, ela vai ser quebrada. Acetilcolinesterase. Precisamos decorar esses nomes? Não precisamos. Basta saber que as células têm mecanismo para interromper essa sinalização e que essa sinalização ela só dura o tempo que for necessário para a célula receber aquele sinal. Depois isso é degradado. Lá nas terminações nervosas, aí eu vou usar o exemplo do sistema nervoso central. Lá no sistema nervoso central, quando a gente tem as fendas sinápticas, onde nós temos a liberação de neurotransmissores, esses neurotransmissores não ficam ali para sempre, eles são recaptados. Existe a mesma célula que mandou eles para fora para poder mandar estímulo para essa célula aqui, tem receptores de recaptação e aquilo ali entra de volta para a célula e é reciclado. Então, assim, todas as células elas têm meio de reciclagem do que elas estão fazendo e meios de interromper aquela sinalização. E assim ela não dura para sempre, tá? Então, deixa eu ver aqui. Eu acho que não tem outro slide depois desse. Ah, tá. Tem um slide depois desse. Então, aqui o próximo slide, a gente fala exatamente para que tantos sinais e por que essas células precisam se comunicar o tempo todo. É um falatório. Por que tanta via, tanta coisa para estudar? Então vocês vão ser diversos sinais, diversas cascatas e é uma história muito longa, né? Essa coisa toda da sinalização celular. Então, a partir de todos esses sinais, vai ter eles podem acontecer simultaneamente, tá? Eu acho que eu esqueci de falar isso, essa conversa toda louca. Isso é assim, ó, igual o grupo de WhatsApp. É um falando por cima do outro. O bom é que a célula entende, né? Tipo, a gente no grupo do WhatsApp não entende nada, mas a célula consegue entender. Então, toda essa conversa vai mandar coisas para essa célula. Ela pode morrer, ela pode viver, ela pode se dividir e ela pode proliferar o tecido. Tá? Então a gente tem a proliferação celular, a gente tem especialização celular, que isso aqui, quando a gente fala de, poxa, mas você falou que as células já são especializadas, mas eu acho que vocês já ouviram falar em célula-tronco, são aquelas que vão se especializar, né? Células que podem virar duas coisas, né? Células que podem virar uma outra célula. Então as células-tronco, elas têm um processo de especialização delas dentro lá do contexto do tecido, tá? Então, esses estímulos, essa conversa também acontece
para ter especialização celular. A interação celular, que é uma célula trabalhando com outra lá no seu tecido, e o movimento celular. O sistema imune é muito fácil da gente dar esse exemplo de movimento celular, porque a gente tem, eu não sei se vocês já tiveram, acho que todo mundo já teve algum dia, um pequeno nódulo embaixo do braço e a gente chama isso de linfonodo. Esses linfonodos eles são ativados quando a gente tem alguma infecção. Então, o que a gente chama pequenos quartéis generais, né? Tipo, a gente tem aqui embaixo, perto da garganta, nas axilas, né? Nas dobras do corpo em geral. E esse movimento celular ele pode ser exatamente a migração de células do sistema imune, dando batida para algum lugar para combater uma infecção. Então, esse movimento celular ele pode ser através dessa ativação. Então, toda essa conversa tem diversas vertentes, várias conversas rolando ao mesmo tempo, e vocês só precisam saber a distância que elas percorrem, tá? Então, vocês só precisam saber que existe a sinalização parácrina, a autócrina, a endócrina e por contato direto, que são as 4 principais conversas, tá bom? Eu tenho um videozinho para passar para vocês, que essa parte aqui eu vou colocar o videozinho, então vamos lá. Tomara que o